Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Está continuando o nosso estudo do Uttara Tantra Shastra. No nosso último encontro, a gente falou. Nosso último encontro, a gente falou sobre dois corpos do Buda, o Dharmakaya e o Sambhogakaya. A gente viu que o Dharmakaya, esses corpos não são corpos assim, né? Eles são. É difícil de dar um nome para isso, mas são a mente de Buda. O Dharmakaya é a mente do Buda pura, né? No seu estado natural. O Sambhogakaya é a mente do Buda no momento em que ele ensina. Então, ele assume uma forma humana, que é a forma por onde ele ensina. É um corpo, são dois, esses corpos são sutis, né? Não são físicos. Mas o Sambhogakaya tem uma forma, o Dharmakaya não tem forma. E agora a gente vai falar sobre o corpo de manifestação, o Nirmanakaya. O corpo de manifestação é o corpo físico do Buda, o corpo que ele adotou quando ele veio ao mundo. Isso é o corpo de manifestação, é um corpo físico que é perceptível por todos nós e que podemos tocar e etc. Então, o nosso texto aqui do sânscrito ele diz o seguinte: tendo visto o mundo inteiro com grande compaixão e sem deixar o corpo da realidade, o Dharmakaya, o Buda, que conhece e contempla o mundo, se mostra em diversas manifestações formais de sua natureza. O que significa esse texto, né? Dizendo que, primeiro, que o aparecimento do Nirmanakaya ele surge da compaixão do Buda. Então, o Buda, tendo observado o mundo com grande compaixão, a partir daí ele então se movimenta no sentido de ir ao encontro dos seres. Mas ele faz isso sem deixar o corpo de realidade, o Dharmakaya. Ele continua, o Dharmakaya ele nunca perde o Dharmakaya, ele está sempre com a sua consciência está sempre no Dharmakaya, ou seja, ela sempre abrange a totalidade do universo, né? Ele não se ele não se desliga do Dharmakaya e vai para o corpo de manifestação para poder conversar com as pessoas aqui e desligado do que está acontecendo fora, num nível maior. Não.
a consciência dele, ela funciona tanto no nível vasto do Dharmakaya, né, infinito, quanto na finitude de um corpo físico, de um corpo humano. Então, ele mantém as consciências, né? Essas duas realidades estão sempre presentes para ele. Então, sem deixar o corpo de realidade, que é o Dharmakaya, o Buda que contempla o mundo, o Buda que conhece o mundo, se mostra em diversas manifestações formais de sua natureza. Então, ele manifesta a sua natureza em, é, em manifestações formais, com forma, né? Em seguida, o texto nos traz as 14 grandes manifestações do Buda. 53, isso. Falando sobre o Nirmanakaya. O Nirmanakaya também, ele pode ser, não necessariamente ele vai se manifestar com uma forma física, né? Então ele pode se manifestar como um ser humano, que foi o, o corpo que o Buda utilizou. Esse Nirmanakaya é o que também, opa, saiu aqui. É também aquilo que no Tibete a gente chama de Tulku. Tulku é um Nirmanakaya desses bodhisattvas, que são altos bodhisattvas e se manifestam no mundo através de um corpo físico. Bom, continuando o nosso texto, então. As 14 grandes manifestações do Buda são, primeiro, os nascimentos anteriores, Jatakami, que é o que está contido no Jataka. Os Jataka são os trechos dos sutras, são textos dos sutras que falam sobre as vidas anteriores do Buda. Então, essas vidas anteriores, nascimentos anteriores, todos esses nascimentos são uma das grandes manifestações do Buda, os nascimentos que ele teve antes de assumir o corpo humano da sua última estada aqui. Isso é uma das grandes manifestações do Buda. A segunda é o nascimento no céu de Tushita. Nesses nascimentos anteriores, o último nascimento antes do Buda vir ao mundo, se tornar, alcançar o despertar, esses nascimentos anteriores são quando ele ainda era um Bodhisattva, né? No último desses nascimentos, o Buda, ele foi quando aconteceu o encontro com a tigresa. Ele encontrou a tigresa faminta, é, em vias de morrer, e tinha acabado de dar à luz a 5 filhotes. E ela estava, o Buda, o Bodhisattva ainda, né, passando por ali, percebeu nela um pensamento de se alimentar dos filhotes. E aí, para que ela não cometesse esse ato extremamente negativo, que iria fazer ela renascer nos infernos e passar um longo tempo nos infernos, ele resolveu, então ele se sacrificou, ele tirou um pedaço da carne da sua coxa, jogou para ela não teve forças nem para poder morder, nem para poder mastigar. Então ele se aproximou bem perto dela, cortou a sua garganta
e fez com que o sangue caísse em cima da boca da tigresa. E aí ela, alimentada com o sangue dele, ela recobrou forças, conseguiu comer o corpo dele, conseguiu alimentar os filhos e sair dali com eles para um outro lugar. Então, esse ato do corpo, do corpo do Buda, de auto-sacrifício, foi o último ato dele como um bodhisattva aqui na Terra. Não, o último não. A última vida dele como bodhisattva aqui na Terra, porque ele adquiriu, com isso ele adquiriu um mérito muito grande e conseguiu eliminar os últimos empecilhos que impediam ele de pleitear alcançar o estado de Buda. Com isso, com o mérito dessa ação, que ele não fez isso pensando no mérito, ele fez isso por compaixão da tigresa, em função desse ato de compaixão, ele renasce depois da sua morte, ele renasce num dos planos celestes do reino ainda do reino do desejo, né? Renasce no céu chamado céu de Tushita, é o sexto céu na sequência, o sexto céu. O céu de Tushita ele tem uma característica que os deuses dos céus inferiores ao Tushita, eles estão muito ligados ainda na sua atividade quanto deuses. Estão muito fascinados pela vida dos deuses. E eles não têm, e que dá um prazer muito grande, e eles não têm nenhum interesse em praticar o Dharma, não vem necessidade de praticar o Dharma. Acima do céu de Tushita, os deuses estão numa posição de um orgulho e arrogância já bastante grandes, e eles têm uma vida muito mais longa e muito mais poderes, então eles estão muito mais fascinados pela existência enquanto deuses, que eles sempre consideram que pode deixar a prática do Dharma, pode ficar para o dia seguinte. E sem saber que o dia seguinte é um renascimento nos infernos, onde também ele não vai conseguir praticar o Dharma, né? Mas, e no céu de Tushita, os deuses têm uma percepção da necessidade da prática do Dharma e lá eles praticam o Dharma. Então, é um lugar, né, no reino dos deuses onde é possível fazer a prática do Dharma e seguir o caminho do despertar, né? Então, ele renasceu no céu de Tushita. Isso como tendo renascido no céu de Tushita, com toda a sua bagagem e crescimento espiritual e o seu estado de Bodhisattva na 10ª terra, já no nível pronto para alcançar o despertar, ele se tornou o regente de Tushita. O nascimento no reino dos deuses é um nascimento milagroso, né? Você nasce espontaneamente. Você não nasce como uma criança, você nasce já na sua forma adulta, né? Tanto no reino dos deuses é assim, como nos infernos também é assim. Não existe um bebê nos infernos, existem adultos, né? Nos outros, em cada um dos mundos, as formas de nascimento variam. No mundo dos animais, por exemplo, tem diversas formas de nascimento, né? É, então, a segunda ação, grande manifestação do Buda foi ter nascido no céu de Tushita. A terceira é a descida desse céu. Quando o Buda resolve, ainda Bodhisattva, né, resolve voltar à Terra para então se tornar Buda na Terra, porque é necessário um corpo físico para você se tornar um Buda, né? O que ele faz?
ele sai do céu de Tushita para vir à Terra, ele desce do céu de Tushita para a Terra. Essa descida não é que é uma descida física, porque não é um caminho que ele vai fazer no físico para poder chegar até aqui, como quem desce de uma montanha. É uma descida mais vibratória, ele está num plano de celeste que tem uma determinada dimensão, com determinadas características, né, que estão muito acima das vibrações, das características do plano terreno. Então ele faz essa descida vibratória, né? Esse é o caminho que ele segue para poder vir até o mundo. E o que se diz é que essa descida dele levou 1000 anos. Durante 1000 anos terrestres foram um tempo em que ele sai de Tushita e vai descendo plano a plano até chegar ao nosso plano terrestre. Chegando no plano terrestre, ele acontece a quarta manifestação do Buda, a entrada em uma matriz. É quando ele chegando, ele já durante esse tempo, ao longo desses 1000 anos, já tinha escolhido quem seriam seus pais, né? Então eles já se dirigiram para poder tomar o nascimento físico, né? Nas vésperas, né? Quando o Buda ele já estava muito próximo do plano terrestre, aliás, já devia estar por aí, né? Faltava só adotar um corpo. Então, seus pais nasceram e cresceram, se casaram, e acontece então a entrada na matriz, no útero, né? Isso acontece da seguinte maneira: a mãe do Buda, um dia, ela deitou para dormir e ela teve um sonho, né? Nesse momento em que ela deitou para dormir, os quatro grandes reis, que são deuses de um plano mais próximo do plano humano, né? Eles vieram até onde ela estava, ergueram é, uma a sua seu duplo mais sutil, seu corpo sutil, ergueram com a cama que ela estava com seu corpo sutil e transportaram isso até o alto de uma montanha. Eles dizem que levaram ela até o alto da montanha, né? Essa que eu falei de corpo sutil, vocês deixem de lado, foi do seu corpo físico mesmo. Chegando até o alto dessa montanha, o Buda vem no seu caminho de descida de Tushita na forma de um elefante branco. E ele, como um elefante branco, ele chega e encontra com a sua mãe, que estava deitada dormindo, e ele entra pelo lado direito, seu flanco direito. Por aqui é o caminho que ele usa, ele entra no corpo dela e vai até o seu útero. E lá ele dá início a- ao seu processo de formação de um corpo humano. Um detalhe assim que na tradição budista não existe nenhuma referência sobre virgindade, por exemplo, que é um ponto que é meio que dogma nas religiões cristãs, né? Isso não se cogita disso, não tem nenhuma, não é um assunto interessante. Então, não quer dizer que ele seja, é, que o corpo dele tenha sido criado só espiritualmente, não tinha tido a participação do pai dele na formação do seu corpo. Como os pais foram preparados antes do seu nascimento, é muito provável que eles tenham vindo, que a junção do seu material genético tenha sido ideal, necessária, né, para essa
para que ele assumisse esse corpo. Um detalhe sobre isso também é o seguinte: o Buda possuía primos, né? Irmãos, meio-irmãos e primos. E ele era muito parecido com esses primos. Um dos primos do Buda, o Devadatta, que foi um grande adversário dele durante toda a vida, ele era muito parecido com o Buda fisicamente. Então as pessoas às vezes confundiam, e por isso ele conseguiu fazer um grande estrago na Sangha. É, e outros primos dele também se pareciam com ele bastante fisicamente. Mesmo o Ananda também, que era um meio-irmão dele, também se parecia muito com ele fisicamente. Ou seja, eles faziam parte do mesmo grupo familiar, né? Então o Buda entrou dentro do corpo de sua mãe e lá ele se uniu ao ovo que tinha sido formado, o óvulo e o espermatozoide que tinham se juntado para poder produzir um novo corpo. A quinta grande manifestação do Buda é o seu nascimento no mundo. Esse nascimento acontece também de uma forma mais milagrosa, né? Aqui a gente pensa que a entrada dentro do corpo da sua mãe como um elefante branco tem um sentido de que para a gente poder imaginar, tem a imagem, traz a imagem, como é um elefante, né? A imagem de ser um ser de uma grandiosidade, de um tamanho, de uma vastidão imensa. Então, como que esse elefante imenso, né? Ele vai se ficar num pontinho microscópico, que vai ser a célulazinha, onde ele vai se unir àquela célulazinha. É uma imagem que refere a isso. Ele é um corpo branco porque ele é imaculado. Isso mostra que a mente do Buda, esse elefante branco, é um símbolo da mente do Buda. A mente do Buda era totalmente pura, não tinha as emoções perturbadoras, não tinham pensamentos equivocados, formações kármicas, não tinha nada disso. Então, essa pureza é representada na cor branca do elefante. Então, até aí tudo bem, né? Os seres, quando entram quando vão nascer, eles entram também dentro do ventre de sua mãe e se juntam a um óvulo fecundado que está ali dentro. Mas o nascimento no mundo acontece já de uma forma milagrosa, né? Aqui sim. É, no momento do nascimento, a mãe do Buda ela era de uma cidade, de um reino vizinho, e o hábito era que, quando se aproximasse do momento de dar à luz, as mulheres iam para a casa de suas mães, né? Então, é o que acontece. A mãe do Buda organiza uma viagem, aliás, o pai dele organiza, né? Uma viagem onde ela segue para alguns quilômetros depois, não era um lugar muito longe, onde ela faz essa viagem para poder dar à luz na casa da sua família, como reza a tradição, seguindo a tradição. E nesse caminho, no meio, o rei, sabendo que isso ia acontecer, muito tempo antes, ele preparou esse caminho, né? Preparou o caminho que ela ia seguir quando ela fosse dar à luz, e fez plantando flores e árvores, arbustos perfumados e tudo, de tal forma que no momento em que ela realmente seguiu para dar à luz, tudo isso já tinha nascido, já tinha florescido e já tinha se transformado, essa estrada tinha se transformado num jardim. E tinha um lugar no jardim onde tinha um tanque de água, chamado de Lumbini. E quando a mãe do Buda está passando ali com a sua liteira,
ela pediu para descer porque ela queria. é, Ela estava sentindo que estava próximo de dar à luz, não ia dar tempo de chegar na casa de sua mãe, então ela pediu para parar ali, porque ali tinha um laguinho, uma piscina onde ela ia poder se banhar, né? Depois do parto. Então ela desce, né? E vai até a direção desse tanque de água. Quando chega lá, já está no momento do nascimento. Então ela pega o galho de uma árvore, se eu não me engano é um sicômoro, a árvore onde ela segurou, ela segura no galho dessa árvore para poder fazer a força para poder ter o filho, né, em pé, né? E quando ela faz isso, ela segura no galho da árvore, o Buda nasce pelo seu lado direito. Ele sai pelo lado direito. E no que ele sai pelo lado direito, ele é recebido pelos deuses que estavam ali presentes, com toalhas, com almofadas e tudo, recebem aquele bebê que sai de uma forma milagrosa pelo lado direito da mãe, né? E aí, assim que ele nasce, vai dar, ele assume a postura ereta e dá os 7 passos, né? Ou 7 passos direto, né? E depois, no final desses 7 passos, ele ergue a mão direita, baixa a mão esquerda e diz: não há ninguém maior do que eu aqui no mundo, neste mundo eu sou o maior, né? Ou existe, ou em outra tradição, diz que ele dá 3 passos para o leste, 3 passos para o oeste, 3 passos para o norte, 3 passos para o sul. E aí ele faz esse pronunciamento ao mundo de que ele nasceu, né? Então, esse nascimento, o nascimento nesse mundo, ele é uma dessas manifestações, é uma das mais milagrosas, né? Das mais que acontecem fenômenos não habituais. Depois desse fenômeno do seu nascimento, ele voltou, assumiu a forma totalmente de um bebê e passou a se comportar como um bebê, né? A sexta das grandes manifestações do Buda fala sobre a habilidade nas artes. Vocês veem que essas 14 manifestações, eles estão se pautando, como eles são relacionados com a vida do Buda aqui no mundo, elas têm sempre uma correlação com aquilo que a gente chama dos 12 atos, que a gente recita toda vez quando tem o Vesak, né? O Sagadawa. Então, a habilidade nas artes. O Buda cresceu como criança, como uma criança normal, mas muito alegre e muito amorosa, né? Se destacava pelo seu caráter, né? E quando ele teve a idade de começar a estudar, ele passou a estudar. E na escola, ele frequentou uma escola com as outras crianças do reino, né? Não tinha uma escola particular, nem um professor particular. Ele foi um aluno junto com as outras crianças. E nessa escola ele aprendia tudo muito rapidamente e ele desenvolveu muita habilidade, né? E com isso ele conseguiu dominar os conhecimentos que eram ensinados, que estavam disponíveis, e o conhecimento de todas as artes, né? Então, naquela época, isso 500 anos antes de Cristo, naquela época o conhecimento que se passava para as crianças era tudo que um adulto precisava saber, né? E de tudo que se conhecia, né? E que todos os adultos deveriam saber, né? Nem todos conseguiam aprender tudo, né? Aprendiam uma parte, tem uns que não aprendiam nada, né?
Mas o Buda conseguiu aprender tudo. Ele era um aluno que o professor ensinava só uma vez e ele imediatamente ele já dominava o assunto, aprendia rapidamente e aprendeu também todas as artes, né? Aqui você tem a arte de arar a terra, a arte de criar o gado, que são coisas que se fazia lá, né? A arte do ferreiro, a arte do ourives, a arte do escultor, do pintor. Então, todas as artes. Eu estou falando isso, destacando, porque não são só o que a gente chama de artes plásticas hoje em dia, né? A arte da dança, todas as artes do teatro, todas as artes que eram faziam parte da cultura védica, ele aprendeu. E não só ele aprendeu, que aqui o ponto diz que a habilidade nas artes. Ele aprendeu e ele era exímio executor de todas essas artes. Entre essas artes existia também as artes militares, né? Que são o treinamento físico. Então ele tinha eh, ele era o melhor na corrida, ele era o melhor no jogo de algo como um martelo, né, que se faz hoje das Olimpíadas, né, de arremessar um objeto pesado longe. Ele era exímio na lança, com a lança, ele lançava a lança no lugar mais longe do que os outros. Na flecha, ele conseguia acertar um alvo numa distância muito grande. Então, ele era insuperável em todas essas habilidades. Na luta, então, em todas as habilidades físicas e habilidades militares, ele também se assumiu, alcançou o ponto de insuperabilidade. Aqui a gente está vendo todo o treinamento que o jovem faz para se tornar um adulto, que envolve o conhecimento acadêmico, né? O conhecimento de medicina, o conhecimento de astrologia, conhecimento de todas as ciências, da botânica e etc., né? Das ciências que existiam lá. O conhecimento das artes, como eu falei, das artes de fabricar, de fazer coisas. E ao mesmo tempo, todo o treinamento físico, porque o jovem, quando ele se tornava adulto, ele precisava de dominar essas coisas, porque ele ia ser um soldado ou um general, mas ele ia para a guerra, então ele tinha que ser um guerreiro bem formado, né? E ele tinha que ter um conhecimento sobre todas as coisas, porque ele ia formar uma família, ele ia precisar saber plantar, saber cuidar dos animais, ia precisar saber fazer remédios, tinha que conhecer sobre medicina, sobre tudo. Eles precisavam de ter esse conhecimento completo. E isso era disponibilizado. Hoje em dia, esse conhecimento ele é fragmentado, né? Você vai estudar, você estuda uma coisa, né? Você passa a sua vida sabendo algumas áreas do conhecimento e outras áreas são completamente desconhecidas por nós. Claro que a intensidade, o volume do conhecimento hoje em dia é muito maior do que naquela época, mas ao mesmo tempo, o conhecimento que se obtinha naquela época, ele era suficiente para que você pudesse realizar, aplicá-lo de uma forma bem aplicada. Não ia ter as sutilezas que a gente tem hoje, mas para a vida prática era o suficiente. O conhecimento de medicina que eles tinham era um conhecimento suficiente para eles poderem lidar com essas situações, né? Também, depois de você ter esse conhecimento geral de tudo, você poderia, depois da sua vida, se dedicar a continuar estudando e aprofundar mais nesses conhecimentos, né? Bom, então isso é a habilidade nas artes.
Com essa habilidade, esse treinamento da fase de formação dele, de estudo, ele, aos 16 anos, como de praxe, ele, ele deve fazer uma demonstração do que ele aprendeu para provar que ele pode ser um adulto na sua sociedade. Então, ele faz essa demonstração. Na, nos sutras, né, quando esse trecho é colocado assim, as pessoas estão comentando que o Bodhisattva, o Gautama, ele não, ele não tem um aspecto assim, de ser um guerreiro muito forte. Como é que esse cara vai ser rei depois da sua morte se ele for não tiver habilidade nenhuma, né, nem nada, né? E o rei, preocupado com isso, ele vai falar com o Gautama, né? Fala, olha, você precisa treinar mais, você precisa praticar e tudo, que você tem que ser um guerreiro. E o Gautama fala assim, não, marque um dia que eu vou demonstrar a minha habilidade. E aí o rei marca um dia onde ele vai demonstrar publicamente tudo aquilo que ele aprendeu. E aí é aí nesse momento em que ele passa por todas as provas e se tornando maior do que os outros. Então, isso não é um fato é, único, pensado, que foi, vamos fazer assim, né, na vida do Buda. Isso está dentro de uma tradição. Após um determinado tempo, quando os jovens faziam 16 anos, eles tinham que estar prontos, porque a idade adulta começava aos 16 anos. Com 16 anos, eles tinham que mostrar que eles estavam prontos para ser um adulto entre os outros, né? Então, isso é o que ele fez. Em seguida, qual é o passo seguinte? Ele precisa se casar para poder criar uma família, uma casa, né? Ele passar a ter uma, uma casa, que aqui casa aqui significa ele ter um terreno para plantar, porque eles eram agricultores, né? Ele ter uma residência, é claro, né? Ter os seus servos, os seus escravos, os seus agregados e os seus filhos, né? Então ele precisava de se casar e de se estabelecer, né? E isso ele faz também nessa idade, por isso acontece todos aqueles atos, né, citados também nos sutras, da escolha da princesa pelo Buda, né? Ele demorou para escolher, mas finalmente ele escolheu a princesa com quem ele iria se casar. Então, ele tendo mostrado que ele era um adulto forte, um bom soldado, e tendo se casado, ele cumpriu essa parte dessa grande manifestação número 6. A grande manifestação número 7 são os prazeres e os divertimentos no seu secto feminino. O que se refere aqui? Então, o Buda está já um adulto, já tem o seu palácio, já está casado. E nesse momento que ele está casado, ele não tem necessidade de fazer não tem necessidade de se preocupar com nada. A vida dele é uma sequência de divertimentos. O rei, preocupado com a possibilidade dele eh, se desistir de ser o seu herdeiro e de seguir um caminho religioso, ele fez com que o Buda fosse cercado de situações agradáveis e não tivesse contato com nada que fosse desagradável ou negativo. Então, as pessoas, ele vivia num jardim fechado, né? As pessoas que se aproximavam, todas as pessoas que viviam ali com ele, estavam bem, estavam sadias e eram bonitas, né? Se tinha uma pessoa feia, eles tiravam
nem entrava, ele não podia ver coisas feias, né? Se as pessoas iam ficando velhas, saíam do conjunto dos empregados, né? Se as pessoas adoeciam, também eram retiradas dali. E se ele perguntasse alguma coisa, falavam, não, foi embora, tá com a família, alguma coisa assim. Então ele não via nada de desagradável, né? E tinha sempre pessoas dançarinas e musicistas o tempo todo, eram sempre envolvidas, a sua vida envolvida em jogos, etc. Era uma vida de prazeres sem fim. É, e sempre coisas novas, né? Porque ele também não podia sentir tédio, né? Uma vida só de prazeres, eu imagino que seja meio tediosa. Mas, enfim, depois de ter aprendido tudo que ele aprendeu também, né? É o que se diz aqui, né? E, ao mesmo tempo, ele tinha um harém. Ele não era. Não existe nenhum ponto dos sutras que comente que o Buda tinha só uma esposa, porque todos os príncipes, os reis, eles tinham várias esposas. Então, a, a Gopi, né? Ela a Gopi tem vários nomes diferentes, né? A tradição não conseguiu registrar o seu nome verdadeiro, né? Os nomes que tem, eles são mais qualificativos. Então, a Gopi, ela era a esposa principal, mas ela não era a única. Então, ele tinha uma vida de diversões também com seu harém de diversas esposas. Então, esse item 7 é o item que fala dos prazeres e dos divertimentos que ele usufruía junto com seu séquito feminino, como diz aqui o texto. A oitava grande manifestação se refere à renúncia ao mundo. E aqui acontece quando os deuses, preocupados com o desperdício dessa existência do Buda só em prazeres, eles resolvem fazer com que ele tenha conhecimento do sofrimento, né? Então, os deuses, eles fazem o som de pessoas chorando chegar até o palácio e o Buda fica intrigado com aquilo, né? O que que é aquilo, né? Alguém fala, "Ah, é um choro", mas então ele não entende aquilo. E aí ele resolve sair do palácio para ver o que que tinha do lado de fora. Na primeira vez ele fez isso com o seu cocheiro, que era o, o cocheiro que era muito próximo dele, né? E ele segue com o cocheiro, então ele sai um dia pela porta do leste, depois, no outro dia, ele vai sair do palácio pela porta do oeste, pela porta do sul, pela porta do norte. Então, cada vez ele sai em uma direção, né? Quando ele sai, isso, quando ele sai pela porta do leste, ele encontra uma pessoa doente, deitada bastante, até um pouco deformada e tal, deitada e sofrendo e chorando, né? Gemendo e chorando. Então ele vê isso, como não tinham essas pessoas lá, um dos deuses chegou ali, né, no caminho por onde ele ia passar e de repente assumiu essa forma de maneira que ele visse aquilo. Aí ele viu aquilo e perguntou para o seu cocheiro: o que é isso? Aí o cocheiro disse: é uma pessoa doente. Aí ele ficou bastante perturbado e voltou para o palácio.
No seu segundo viagem, segunda passeio, ele sai pela porta do sul. E aí ele encontra uma pessoa idosa, velha, bem velha, e também formada por um deus que estava ali para fazer essa cena para ele. E aí ele pergunta o que que é, ele fala, não, é uma pessoa idosa. Ele falou, mas uma pessoa idosa? Ele falou, sim, todas as pessoas, o cocheiro falou, né? Todas as pessoas podem adoecer um dia, né? E todas as pessoas ficam idosas, elas envelhecem. E aí, mais uma vez perturbado, ele volta para o palácio. E aí ele sai depois, no outro dia, pela porta do oeste. Saindo pela porta do oeste, ele vê um cadáver sendo preparado para ter o seu destino final, né? Não sei se de um sepultamento ou se provavelmente uma cremação. Ele fica chocado com aquilo e o cocheiro fala: não, isso é uma pessoa morta, né? E aí explica para ele: todos os seres vão morrer, né? E ele então volta de novo para o palácio. Na quarta vez que ele sai pela porta do norte, ele encontra um praticante, mendicante, um religioso, mendicante. E ele pergunta o que é isso. Ele fala: é uma pessoa que renunciou ao mundo fazendo as práticas espirituais para alcançar a libertação do sofrimento, né? Aí ele vê aquilo e volta, fica intrigado e volta para o palácio. Então, o que é de fato, o que é simbólico, toda a vida do Buda é simbólica, essas 14 manifestações são simbólicas. O que é simbólico é ah, ele representa algo que aconteceu realmente, mas aquilo que aconteceu realmente precisa ser descrito de uma forma muito, muito intensa para que fique bem marcado, né? Se eu dissesse que um dia o Buda estava lá naquele palácio, ficou pensando, gente, as pessoas ficam doentes, né? As pessoas envelhecem, morrem. Isso é muito ruim, as pessoas sofrem muito com isso. Acho que eu vou tentar encontrar uma solução para isso. Não tem o mesmo peso de dizer que ele saiu do palácio do prazer e foi no meio do povo e lá encontrou uma pessoa assim. Lá, entende? A força é muito maior dessa descrição. O palácio, a casa do Buda, tinha 4 portas. Isso a gente já encontrou em Capilavasto, já nas escavações, já se encontrou onde era o palácio e a cidade, né? E ela tinha essas 4 portas, mais a cidade, né? Então, quando ele é, sair do palácio para encontrar com as pessoas, significa muito de sair daquele estado de prazer onde ele estava vivendo, fechado em si mesmo, e se voltar para os outros. E quando ele se volta para os outros, ele encontra o sofrimento dos outros, né? O sofrimento ele é classificado nesses 3 grandes sofrimentos, né? O, a doença, a velhice e a morte. A vida espiritual. Havia já, era uma tradição da religião védica, nessa época, é a época dos brahmanas. Nessa época já tinha essa tradição de que a prática religiosa comum dos sacrifícios aos deuses, etc., que ela não conseguia libertar você do renascimento. Ela construía méritos suficientes para você poder ter um bom renascimento, mas você volta a nascer, né? E volta a estar exposto aos sofrimentos, né?
Então já havia uma busca nessa época, uma busca de religiosa numa outra direção, que era chamado de moksha. As pessoas queriam a libertação do sofrimento. É isso que se buscava, o moksha. E já tinham algumas correntes religiosas que buscavam essa liberação, além da religião védica, né? Então já tinha isso já existia. E havia já uma prática de que depois que você cumpriu aquilo que a sociedade pede para você, ou seja, que você se torne um adulto, constitui uma casa, se case, constitui uma casa, tenha filhos, produza uma riqueza, certo? Depois que os seus filhos se tornam adultos, eles podem gerir a sua riqueza. Não precisa mais de você estar fazendo isso. Então, por volta dos 40 anos, era a idade em que as pessoas passavam todos os seus bens e a gestão das suas terras, suas fazendas, etc., para os seus filhos, né? E saíam para fazer uma prática espiritual até o momento de morrer, né? Então, a partir daí, começavam a dedicar sua vida para fazer a prática espiritual. Isso era uma tradição que se fazia. Então, dessa forma, as pessoas saíam de casa. A Índia era um lugar bastante agradável para isso, porque nunca chegava a temperaturas muito frias, né? Mas então você podia ficar, não precisava de ter uma casa normalmente, né? A não ser na época das monções, né? Quando chovia muito e aí você precisava de ter um abrigo. Mas assim, era comum as pessoas saírem e ficarem sem teto, né? E pediam alimento. Como eles já tinham cumprido essa sua função na sociedade, quando eles iam de casa em casa pedir alimento, as pessoas os alimentavam, porque fazia parte da vida. A vida era assim, né? Tem um momento em que você acumula e constrói uma riqueza, depois tem um momento que você não faz mais isso, mas você é sustentado pelas pessoas que ainda estão nessa fase, né, de estar trabalhando, etc. Não é todo mundo que seguia esse caminho, mas esse caminho ele era, ele estava dado, né? E era uma possibilidade. Então, o Buda, ele viu esse praticante mendicante e o seu cocheiro explicou para ele o que era essa pessoa. Então, ele pensa, eu vou então, qual é a melhor coisa que eu posso fazer para os meus súditos? Porque ele era um príncipe, né? Quando ele fez, o tempo todo ele tinha essa, essa noção, essa ideia de que ele precisava de dar uma assistência, um suporte para o seu povo, né? Quando eu falo ele era um príncipe, ele era um governante. Em algum momento ele assumiu o reino. E o que ele podia fazer pelo seu povo, né? E aí ele diz: a melhor coisa que eu posso fazer para o meu povo é encontrar a solução para esses três grandes problemas: a doença, a velhice e a morte. Eu preciso encontrar isso. Se eu encontrar a solução para esses problemas, eu vou fazer muito bem para eles. Então, antes de eu assumir o governo, eu vou em busca de resolver esses problemas, né? Então, isso é a renúncia ao mundo, o momento em que o que que acontece nesse momento? Ele já tinha se casado, ele já tinha a sua residência e a esposa dele tinha tido já um filho. Então ele já tinha até o filho, né? Que iria herdar os bens dele. Então com isso ele fala, bom,
Eu não preciso fazer. A minha função, o que eu tinha que fazer para a sociedade aqui eu já fiz. Então, agora eu posso me retirar para poder descobrir a solução para esses problemas. Então, ele sai, ele renuncia ao mundo. E é quando ele vai até um lugar onde havia uma estupa, ele corta os cabelos, né, com a espada, e ele troca de roupa com o seu cocheiro e segue lá nessa estupa. Ele encontra um religioso que entrega hábitos religiosos para ele, e aí ele segue, que ele já tinha uma ideia de quem que ele iria buscar para ser o seu mestre, né? Que no caso era o Alara Kalama. Então ele viaja, né? Ele vai viajando até a região de Magadha, onde tá Bodh Gaya, e lá, porque lá era um lugar que tinham várias tradições religiosas estabelecidas. Aí ele vai, ele segue, recebe os ensinamentos do Alara Kalama, percebe que ele recebe todo o conhecimento do Alara Kalama, ele aprende e vê que não é suficiente para resolver esses três problemas. Então ele parte para encontrar com um mestre de yoga chamado Daka Ramaputra. Ele segue, pratica yoga com o Daka Ramaputra, recebe todos os ensinamentos, tudo aquilo que o Daka Ramaputra conhece, alcança o mesmo nível de sublimação espiritual do Daka Ramaputra, mas não foi suficiente para resolver os problemas da velhice, doença e morte. Então, ele resolve ir para a floresta e fazer práticas ascéticas para ver se ele consegue descobrir. E com isso, os 5 discípulos do Daka pensam assim: bom, ele aprendeu tudo que o Daka tem para aprender e ele está indo buscar alguma coisa diferente. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar só até o conhecimento do Daka. Se a gente for atrás dele, a gente pode ser que ele descubra alguma coisa a mais. E aí pode ser que a gente aprenda alguma coisa a mais que o Daka não sabe. Então eles deixam o Daka e seguem o Buda. E o Buda faz durante um período que varia, né, de 7, 12 anos, faz práticas ascéticas na floresta. E nesse momento, ele estava fazendo algumas práticas de jejum bastante extremo, e ele percebeu que ele não tinha forças para continuar sobrevivendo, que ele iria morrer, né? E percebe que ele não, ia morrer e que essas práticas não levaram a nada. Então não estavam fazendo sentido. Então ele resolve abandonar essas práticas, mas ele ainda não tem forças para se levantar do lugar que ele estava debaixo da árvore. É quando uma mulher, a Sujata, que era uma mulher da redondeza, ela vai para a floresta para fazer uma oferenda para o deus de uma árvore especial, e aí ela encontra o Buda sentado embaixo dessa árvore, ela acha que ele é o deus da árvore, faz uma oferenda de arroz doce, ele come aquilo, né? Adquire forças, levanta, desce até o rio, toma um banho, escova os dentes, isso tudo está nos sutras, né? E aí ele segue o caminho até uma árvore Bodhi, que ele sabe que existia tal ali perto, vai até a árvore Bodhi. Quando ele está indo para a árvore Bodhi, passa um vendedor de capim e faz uma oferenda para ele de capim, para ele poder fazer uma almofada, um assento, né? O Buda recebe esse capim, coloca ele no pé da árvore e se senta ali para poder para poder meditar. As práticas ascéticas são a nona manifestação, a 10ª manifestação, a passagem para o lugar do despertar.
A 11ª, a vitória completa sobre os exércitos dos demônios. Sobre isso a gente já falou no nosso último encontro. Durante a sua meditação, ele conseguiu vencer todos esses demônios que são os obstáculos internos, né? Os obstáculos que existiam na sua mente, não são seres externos, né? E com isso ele conseguiu eliminar todos os entraves e estava já com a mente completamente limpa, pronta para o despertar, né? Para esse encontro com o despertar, né? E aí, a 12ª grande manifestações do Buda é o perfeito despertar, quando ele se torna um Buda perfeito. A 13ª é colocar em movimento a roda do Dharma. Depois do despertar, o Buda, durante 49 dias, ele, sa... ele saiu passeando pelo mundo, ele andava um pouco, encontrava uma árvore interessante, aí sentava embaixo dessa árvore e meditava mais uns 7 dias. Depois ele saía, ia para uma outra árvore. As árvores sempre foram muito importantes na vida do Buda. No Sutra sempre existe tá, sempre se relaciona com uma árvore. Tem a árvore ligada onde ele nasceu, uma árvore onde ele deu ensinamentos. Tem o Parque dos Bambus, onde ele dava ensinamentos também em Rajagriha. Tem a árvore das mangueiras, o Parque das Mangueiras, era um lugar que foi dado para o Buda, onde depois se desenvolveu a Universidade de Nalanda. Então, várias árvores, e a árvore Bodhi onde acontece o despertar. E quando ele morre, também ele morre deitado embaixo de uma árvore. Então, depois de andar desses 49 dias, os deuses Brahma e Indra vão ao encontro dele e solicitam que ele ensine. Então, a partir daí, ele coloca em movimento a roda do Dharma, ou seja, ele resolve ensinar. Então, ele procura os seus mestres antigos, o Daka Ramaputra e o Alara Kalama, e descobre que o Daka Ramaputra tinha morrido um dia antes. E o Alara Kalama tinha morrido uma semana antes. Então ele já não podia mais ensinar a eles. Se ele tivesse tentado ensinar antes desses 49 dias, ele teria encontrado esses mestres vivos, poderia ter ensinado para eles, né? Mas o karma fez com que as coisas acontecessem assim. E aí então ele vê quem poderia, ele teria condições de aprender os 5 companheiros de práticas ascéticas. E eles estavam em Varanasi. Então ele vai até Varanasi, em Sarnath, no Parque das Gazelas, que era um lugar onde os mestres iam para poder ensinar os seus discípulos. Ele vai lá e ele ensina esses 5 companheiros, que se tornam seus primeiros discípulos e se tornam seus primeiros discípulos e se tornam arhats. Essa é a ação número 13, colocar em movimento a roda do Dharma. A partir daí, ele durante 40 anos ou mais, ele vai estar ensinando o Dharma, girando essa roda do Dharma, ensinando o Dharma. Depois, com 80 anos, ele acontece então a 14ª grande manifestação, que é a partida para o Nirvana. O Buda ele percebe que tudo que ele sabia ele havia ensinado, que tinham pessoas que praticavam os ensinamentos dele, realização nesses ensinamentos. Então,
que ele já não era mais necessário no mundo, porque tudo que ele tinha para poder ensinar, ele já tinha ensinado e já tinha pessoas que poderiam ensinar no lugar dele. Então ele resolve deixar o mundo e não tinha por que ele continuar vivendo aqui. E não havia nenhuma demanda, ninguém estava pedindo que ele continuasse. Então, como não havia ele não via nenhuma necessidade de continuar, porque ele já tinha cumprido a sua função, e não as pessoas, não havia nenhuma pessoa que demandasse especialmente que ele ficasse, permanecesse por mais algum tempo. Ele então resolve partir para o Nirvana. Aí ele desliga a veia da vida do seu coração e segue o caminho, uma viagem até Kushinagar, porque ele queria ir até Kapilavastu para poder morrer em Kapilavastu, na terra onde ele nasceu. Mas ele não consegue chegar em Kapilavastu. Quando ele chega em Kushinagar, ele percebe que é ali mesmo que ele vai morrer. E ele percebe que isso faz um sentido também com a relação que ele tinha com esse lugar em vidas anteriores. Então, que era é, adequado e correto que ele deixasse o corpo dele nesse lugar. Bom, então essa é a 14ª grande manifestação. O texto aqui ele continua dizendo o seguinte: pelas palavras impermanência, sofrimento e não eu, e quietude, o Buda conhece os meios hábeis, provoca o desgosto pelos três mundos e conduz os seres à beatitude do Nirvana. Eles tá falando aqui de que maneira é que o Buda ensina os seres a alcançar o estado de Buda, aqui está descrito como a beatitude do Nirvana. Então, pelas palavras impermanência, sofrimento e não substancialidade, aqui a gente está pautando pelas quatro nobres verdades. A verdade da existência do sofrimento é a primeira nobre verdade. A verdade da, da causa do sofrimento, que no caso é a ilusão, a ignorância sobre si mesmo e a ilusão sobre si mesmo que façam que a gente considere que nós temos um eu substancial. A extinção do sofrimento, que é a impermanência, e a quietude, que é a quarta nobre verdade, que é extinguindo o sofrimento, a gente alcança o fim do sofrimento, que é o nirvana. Então, esses são os pontos, os ensinamentos do Buda sobre impermanência, sobre sofrimento. Isso a gente pode explorar com mais intensidade em outros momentos, né? A não substancialidade ou não eu e a quietude. Com isso, o Buda, ensina os seres e faz com que eles sintam um desinteresse pelo, pela vida nesses três mundos, dos três mundos do Sansara. Quais são esses três mundos do Sansara? O mundo do desejo, que é desde dos infernos até o, o céu abaixo do céu de Brahma. Depois, o mundo da forma, que é a partir do céu de Brahma, por mais quatro céus, e o mundo da não forma, que vem a partir da vastidão do espaço até o mundo do nem consciência nem inconsciência. Esses são os três mundos, que quando se fala em três mundos, está falando disso.
Esse mundo dominado pelo desejo, né? O mundo do desejo, ele tá, existem 6 formas de existência nele, né? Forma nos infernos, dos espíritos ávidos, dos animais, dos seres humanos, dos semideuses e dos deuses. São os que estão, mas todos esses estão sujeitos ao samsara. Vou continuar só mais um pedacinho aqui. Aqueles que permanecem no caminho da quietude e que pensam ter obtido nirvana, o Buda os desvia de seus erros e equívocos anteriores ao lhes ensinar o verdadeiro Dharma, segundo o Sadharma Pundarika e outros sutras. Aqui ele está falando de uma coisa interessante. Os praticantes, então, que estão seguindo o caminho do Buda, os arhats, que eles seguem esse caminho e eles acham que encontraram o nirvana, porque eles encontraram a extinção do sofrimento, então eles acham que eles já estão no nirvana, eles ficam estabilizados ali, né? Parados ali. Mas isso ainda não é o estado do Buda. Então, por compaixão por esses seres, o Buda vai até lá e lhes ensina o verdadeiro Dharma, onde que eles estão equivocados, porque eles ainda estão presos ao eu. Eles não conseguiram eliminar completamente o eu. Então, isso, e estão presos na dualidade. O nirvana não tem ali sofrimento, mas existe uma dualidade, a dualidade com o samsara. O samsara, sofrimento do lado, o nirvana, felicidade do outro. O Buda diz que o estado de Buda ele está além do samsara e do nirvana, né? Então, por isso, ele, através desses sutras, ele ensina esses praticantes, fazendo-os adotar os meios hábeis e a sabedoria transcendente. Os meios hábeis é uma outra forma de falar, de chamar a compaixão. Compaixão está tão intimamente ligada aos meios hábeis que é um sinônimo de compaixão. E a sabedoria transcendente, qual é a palavra que tem aqui? Em sânscrito, a palavra é prajna e em tibetano é sherab. Então, a sabedoria transcendente que ele está falando aqui é a prajna paramita. Então, o Buda ensina para eles a compaixão, os meios hábeis, e a prajna paramita. E com isso, ele os conduz à maturidade dentro do veículo superior, que é o Mahayana, e profetiza o seu perfeito despertar. Por causa de sua sutileza, da eficácia dos seus poderes e dele encarregar-se dos grupos de seres imaturos, a budeidade deve ser conhecida em suas qualidades como sendo, respectivamente, a sua profundidade, sua nobre liberalidade e sua magnanimidade. Por causa de sua sutileza, essa sutileza, ela é uma expressão da profundidade da mente de Buda, da eficácia dos seus poderes. A eficácia dos poderes do Buda são uma expressão da sua nobre liberalidade. O que ele quer dizer com isso? Que é a perfeita liberalidade. A perfeita liberalidade é o fato dele não ter nenhum obstáculo e nenhuma obstrução, nenhum constrangimento. Então, os seus poderes são ilimitados. Não existe nada que impeça uma ação do Buda quando ela está direcionada para um determinado objetivo. Ela alcança esse objetivo facilmente, tranquilamente, sem que nada seja obstáculo para ela. Então, isso é a característica da liberdade absoluta do Buda, que é o que dá eficácia para os seus poderes. E o fato dele se encarregar dos grupos de seres imaturos é a sua magnanimidade que faz com que ele se dedique
para poder só retirar os seres da situação do samsara. Aqui, então, o primeiro corpo é o corpo da realidade, o Dharmakaya, e os dois seguintes são os corpos formais, o Rupakaya. Os dois últimos permanecem dentro do primeiro como os objetos dentro do espaço. O que ele está querendo dizer com isso é que o Buda não precisa deixar ah, o, o estado do Dharmakaya para poder agir no Sambhogakaya ou no Nirmanakaya. Terminamos aqui a questão dos Kayas. Lama, Sim, o Nirvana é um estado da mente sem sofrimento? sim, o estado da mente. O Sansara também. Pensava ser um lugar como quando se fala céu de Kushita, e eu pensava que o Nirvana era um lugar. É, quando a gente segue essa classificação, né, que a gente tem dos planos dos deuses e tudo, e dos vários reinos, ela segue muito o modelo do Monte Meru, com os 4 subcontinentes e seus 8 subcontinentes. É uma representação do universo, do pequeno universo, né? Isso é mais uma representação do mundo. Os reinos dos deuses, eles existem nas encostas do Monte Meru e acima do Monte Meru, né? Essa é uma representação. E aí você coloca os infernos no interior da terra, o reino dos espíritos está mais próximo, o reino dos animais está no nível da terra, dos humanos também, e os semideuses e os deuses já estão na escalada do Monte Meru. Então você tem essa distribuição muito um em cima do outro, né? Já nos ensinamentos do Kala Chakra, o ensinamento do Buda é que diz que todos esses reinos e todos esses planos, eles existem no mesmo lugar. Então, aqui onde a gente está é um dos infernos mais terríveis. E é também o reino dos deuses da maior sutileza, né? É o céu de Tushita, é o Nirvana, tudo isso está no mesmo lugar, entende? A diferença está naquilo que você consegue enxergar por causa do seu estado mental. A gente, com o nosso estado mental, a gente consegue enxergar o reino humano e um pouco do reino dos animais, né? A gente não enxerga os outros. Eu digo um pouco do reino dos animais porque a gente enxerga os animais dentro do nosso reino humano, né? Os animais, eles veem o mundo de uma forma muito específica e enxergam os humanos dentro do seu reino, né? Então, o ponto de vista é bastante diferente, né? Se a gente pensar até se a gente fosse diminuir e tal para ficar do tamanho de uma formiga, imaginar como é que a formiga enxerga esse espaço aqui é totalmente diferente do que aquilo que a gente vê, né? Então, tem esse aspecto, né, de que também todas as terras puras dos Budas, Dewatchen, é exatamente aqui, né? O que é que faz com que a gente esteja em Dewatchen ou a gente esteja no Sansara? O nosso estado mental. Quando a gente é, liberta o nosso estado mental desses entraves e a gente busca o estado de Dewatchen, a terra pura de Dewatchen, a gente passa a perceber que esse mundo todo que a gente enxergava de um jeito, na verdade, é uma terra pura do Buda, né? Onde só existe felicidade. Então, vamos interromper por aqui para a gente voltar logo para fazer a nossa meditação. Ok? Uma boa semana para todos. Vamos fazer aqui a nossa dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra,
possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os três corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.